tá bom. Tá online? Tá. Opa! Boa noite a todos vocês que estão chegando. Graça e paz, que o Senhor abençoe o seu coração. Que bom que você está chegando. Vamos dar mais um tempinho para algumas pessoas entrarem, para que possamos começar a nossa live de hoje, excepcionalmente, terça, né? A nossa live será toda segunda-feira, mas excepcionalmente essa semana está sendo na terça-feira e a chamada da nossa live é 10 para as 10. Amém? E compartilhe, pega esse aviãozinho aí, manda para as pessoas que você conhece, convida para que possamos estar juntos participando deste momento que será tão poderoso, tão relevante, tão ativador para as nossas vidas. Então, gostaria que você compartilhasse, né? Aquilo que é bom a gente deve compartilhar. Às vezes nós temos o hábito de compartilhar aquilo que é ruim, más notícias, né? Mas eu creio que nessa noite, de uma forma muito poderosa, Deus vai nos ministrar, vai nos destravar, vai nos ativar. Boa noite a todos vocês, que bom que vocês estão entrando. Glória a Deus, aleluia. No final nós vamos abrir para algumas perguntas, à medida que a live for transcorrendo, né? À medida que a live for sendo desenvolvida, você vai surgindo perguntas e nós vamos, no final, tentar respondê-la dentro de um pouco de tempo que nós estivermos, ok? Então vamos lá, divulgar para algumas pessoas, convide o maior número de pessoas. Nossa ideia é que dezenas, centenas de pessoas sejam tocadas por essa verdade. A verdade, ela não tem o poder apenas de nos informar, ela também tem poder de nos transformar. Glória a Deus. A Alice acabou de entrar, a Dinha, a Neide, glória a Deus. Vai falando de onde você é, que cidade você é, que estado. A Karen do Ilha acabou de entrar, a Letícia, muito bom a galera entrando, muito bom, glória a Deus, muito bom ter você aqui. Abra seu coração, vamos deixar Deus nos ministrar. O Marcos acabou de entrar, o Moisés, o Daniel, muito bom ter vocês aqui, gente. Aleluia. Osiel lá de Rio Verde, é isso aí, Osiel. Glória a Deus. Da PIB, Daniel, lá da PIB, lá de Franca. Ô, meu amigo Daniel, um beijo no seu coração. Pastor Raimundo, né? Seu sogro, Deus abençoe vocês. Gente de Barueri, né? É uma galera, tem alguns nomes que eu não estou conseguindo. Rafael, a Sara. Glória a Deus, que bênção, gente, ter vocês aqui para a gente se alimentar junto dessa palavra. Glória a Deus. Vai ser bênção de Deus, né? Como é que é a Kelly, né? Pouso Alegre, o pessoal lá do meu amigo Mauri, que vai estar comigo aqui almoçando amanhã, o pessoal lá de São José, Santa Catarina, o pessoal de Porá, o Diego, Elisângela, o Rafael, o Bruno lá do Pará, saudade, Bruno, um beijo no seu coração, o Eduardo. Glória a Deus. Pessoal de Rio Claro, o pessoal lá do Denis de Rio Claro, o Regis, da Karina. Glória a Deus, que bom. Vamos lá, gente, vamos apertar o play e começar a tirar. Abra o seu coração, permita que o Espírito Santo te ministre. Eu sei que nós estamos numa live, mas eu gostaria que você abrisse o seu coração e deixasse o Espírito Santo falar com você. O que muda as nossas vidas não é o que alguém fala, não é o que um pregador fala. O que muda a nossa vida é o que Deus fala através de alguém, tá? Então você não vai ouvir um homem, você vai ouvir Deus através
deste homem. Então, abra o seu coração, a verdade ela tem o poder de nos transformar, de nos libertar. Na primeira live de semana passada, nós falamos sobre origem e destino. Essa live está salva no nosso Instagram. Essa de hoje também será salva. Nós estamos aprendendo a lidar com tudo isso, somos novos, né? Na questão das redes sociais, nós estamos aqui aprendendo. E hoje eu quero falar sobre perspectiva e expectativa, ou expectativa e perspectiva. Talvez você nunca ouviu falar alguma coisa sobre essas duas palavras juntas, né? O que significa expectativa e o que significa perspectiva? Nós fomos chamados para vivermos sobre expectativas ou expectativa. O que as expectativas causam nas nossas vidas? O que elas fazem quando nós andamos em expectativa? Primeiro, vamos falar um pouquinho o que é expectativa, tá? De forma bem simples, nós poderíamos dizer que uma vida de expectativa é uma vida de fora para dentro. Expectativa é uma vida de fora para dentro, tá? É uma vida de espera. É quando esperamos que algo ou alguém supra as nossas expectativas, é isso. Então, expectativa é uma vida que vivemos de fora para dentro, tá? É uma vida que espera por algo, ou é uma vida de espera. É quando esperamos que algo ou alguém supra as nossas expectativas. E o que acontece quando as nossas expectativas não são correspondidas? Ficamos frustrados. É isso que acontece quando as nossas expectativas não são supridas. Nós ficamos frustrados. Há quem diga, queridos, que a expectativa é a mãe de todas as frustrações. Diz que a expectativa é a mãe de todas as frustrações. E eu costumo dizer que aonde não há expectativa também não há frustração. Não há frustração. Então, de antemão, você pode perguntar, então o senhor está falando que viver de expectativa não é boa? Tenha calma, nós vamos chegar lá, tá? Quando as nossas expectativas não são correspondidas, e novamente, só lembrando para quem está entrando depois, que nós estamos falando sobre expectativa e perspectiva. Quando nós falamos sobre expectativa, nós estamos falando de uma vida de fora para dentro. É quando nós esperamos que algo ou alguém supra as nossas expectativas. E quando isso não acontece, nós ficamos frustrados. Agora, nós não ficamos frustrados por aquilo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Isso mesmo. As frustrações, elas não são resultado daquilo que as pessoas fizeram ou deixaram de fazer. Nós ficamos frustrados pela expectativa que nós colocamos. Então, a frustração de uma expectativa não correspondida é reflexo não daquilo que as pessoas fizeram ou daquilo que elas deixaram de fazer. É reflexo daquilo que nós tínhamos como expectativa e não foi suprida. Então, basicamente, isso é expectativa. Agora, o que é perspectiva? Expectativa, basicamente, é viver de fora para dentro. E o que é perspectiva? É o oposto. É uma vida de dentro para fora. Expectativa de fora para dentro. E perspectiva é uma vida de dentro para fora. É uma vida onde não esperamos que as coisas aconteçam. Vivemos a partir do que já aconteceu. A perspectiva é uma vida de dentro para fora, onde não esperamos que as coisas aconteçam. Tá? Nós vivemos a partir do que já aconteceu. Agora, o que fez com que o homem passasse a viver de expectativas? Preste atenção, nós vamos nos aprofundando nesse assunto, tá? O pecado, lá eu estou falando do pecado original, lá no Éden, né? O pecado fez com que o homem deixasse de viver de dentro para fora e passasse a viver de fora para dentro. Novamente, o pecado fez com que o homem deixasse de viver sobre perspectiva, de dentro para fora, e passasse a viver sobre expectativa. Irmãos, isso é muito poderoso. O homem deixou de viver do que ele tinha e passou a viver sobre o que ele espera.
O pecado fez com que o homem deixasse de viver em plenitude e passasse a viver em carência. Aquilo que ele tinha dentro era a sua perspectiva. Agora aquilo que ele perdeu passa a ser a sua expectativa. Aquilo que ele tinha em Deus fazia ele viver a partir de Deus. A partir do momento que ele pecou, ele deixou de viver a partir de Deus, a partir da vida interior, e ele passou a viver da vida exterior. Então, o pecado fez com que o homem deixasse de viver de dentro para fora, de perspectiva, e ele passou a viver de fora para dentro, ele passou a viver de expectativa. E é por isso que existe tanta frustração, porque as pessoas estão vivendo de fora para dentro. E quando eu coloco expectativa naquilo que a minha esposa deveria fazer e ela não fez, eu fico frustrado. Quando ela coloca expectativa no que eu deveria fazer e eu não faço, ela fica frustrada. Por quê? Porque nós não fomos criados para viver sobre expectativas. Nós fomos criados para vivermos de perspectiva. Agora, eu quero fazer uma pergunta para você. Deus vive sobre expectativa ou sobre perspectiva? Deus tem expectativa em você? Deus tem expectativa em mim, em nós? Não, Deus não tem. E por que Deus não tem? Porque Deus não vive a partir de nós. Deus vive a partir dele. Então, por que Deus não está frustrado com a humanidade? Por que Deus não está frustrado com você? Mesmo sabendo que você, que eu, que nós erramos e que vamos errar, por que Deus não está frustrado? Por quê? Preste atenção. Deus não se frustra porque ele não vive de fora para dentro. Ele vive de dentro para fora. Ele não vive de fora para dentro. Não é o que nós fazemos que diz quem Deus é. Deus não vive em expectativa. Deus vive em perspectiva. Ele não vive sobre o que nós podemos fazer, senão ele estaria frustrado. Estaria decepcionado porque você errou, porque você acertou. Deus estaria frustrado. Deus não vive de expectativa. Ele não tem expectativa. Eu sei que alguns pregadores costumam dizer, né? Que alguns pregadores costumam dizer que Deus tem expectativa. Não, Deus não tem expectativa. Deus tem perspectiva. Pastor, Deus sabe de todas as coisas. Não, Deus soube. Deus não sabe, ele já soube. Por quê? Porque ele vive sobre perspectiva. Ele não vive sobre expectativa. Agora, deixa eu deixar uma coisa clara. O que nós fazemos tem importância para Deus ou não? Sim, sim. Agora, o que é importante nós entendermos? O que nós fazemos pode agradar ou desagradar a Deus, mas jamais pode mudar o seu amor para conosco. O que você está vivendo, o que você está fazendo ou deixando de fazer, pode agradar ou desagradar a Deus, mas jamais pode mudar o seu amor. Paulo disse em Romanos capítulo 8, quem nos separará do amor de Deus? Ou seja, não importa o que nós façamos, Deus nos ama. Somos amados. O que é isso? É um Deus que não vive sob expectativa. Por que nós amamos pessoas e deixamos de amá-las? Nós amamos quando elas correspondem às nossas expectativas. E deixamos de amá-las quando elas deixam de corresponder às nossas expectativas. Deus não. Deus não vive de fora para dentro, ele vive de dentro para fora. Ou seja, ele continua nos amando independente do que façamos, de certo ou de errado. Se você fizer tudo certo, ele não vai te amar mais. E se você fizer tudo errado, ele não vai deixar, ele vai te amar menos? Não vai. O que significa que ele pode não, que nós podemos não estar agradando ao Senhor, mas não significa que nós não somos amados, não somos aceitos, e muitas pessoas estão pensando, carregando uma culpa por algo que fez, achando que Deus não as ama mais, que Deus não as perdoa, quando não é verdade. Deus não vive a partir de você, ele não vive a partir de mim, ele vive a partir dele. Deus não vive de expectativa, Deus vive de perspectiva. Isso é maravilhoso, irmãos. Glória a Deus. Nada pode frustrar os planos, os propósitos de Deus. Agora, vamos entrar um pouquinho mais fundo. A fé, vamos falar um pouquinho sobre fé. A fé é uma expectativa ou é uma perspectiva? O que é a fé?
A fé é algo que eu espero que aconteça. A fé é algo que nos move de fora para dentro ou nos move de dentro para fora. Como é que isso funciona? Então vamos lá. Olha o que Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz. Vamos lá. Hebreus 11, 1 diz assim: ora, a fé é. Perceba, olha o tempo verbal. Ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que se não veem. Novamente, ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam, a convicção de fatos que não se vê. Então, preste atenção, a fé não é uma expectativa. A fé não é uma expectativa. A fé seria uma expectativa se ela fosse, ela teria, ela faria. Então, a fé seria uma expectativa se a fé fosse: eu terei, eu serei, eu chegarei. Aí a fé seria expectativa. Porém, o escritor de Hebreus diz o quê? A fé é. A fé não será, a fé não é futurista, a fé é. Então, a fé, ela não é uma expectativa. Por quê? Porque a expectativa é o que eu espero que aconteça. E se a fé fosse uma expectativa, o escritor de Hebreus diz assim: a fé será, a fé trará, a fé fará, a fé, presta atenção, a fé não faz. Tem gente que prega que a fé move Deus. A fé não move Deus. Deus nunca saiu do lugar, mesmo estando em todos. Preste atenção, a fé não faz Deus fazer. Tem gente que pensa que a fé faz Deus fazer. Vamos com calma. Então, se a fé fosse uma expectativa, a fé seria, a fé teria, a fé faria. Mas o escritor de Hebreus diz que a fé é. A fé não será, a fé é. Isso é muito poderoso. Agora, a fé, ela seria uma expectativa quando? A fé seria uma expectativa se ela não fosse uma certeza. A fé seria uma expectativa se ela não fosse uma certeza. Mas você pode perguntar, segundo o versículo 1 de Hebreus 11 que nós lemos, você pode perguntar: se a fé é a certeza das coisas que se esperam, isso não é uma expectativa? A fé é a certeza das coisas que se esperam. Então isso não é expectativa se eu estou esperando. Perceba, a fé é presente, certeza das coisas que se esperam, futuro. Então, peraí, ela tem presente, tem futuro, então ela tem perspectiva e expectativa? Não, a fé, ela seria uma expectativa se ela não fosse uma certeza. A fé é a certeza, tá? Mas como ela é uma certeza daquilo que eu espero que aconteça, isso significa, presta atenção, isso significa que a fé é a certeza do que esperamos que se manifeste dentro de tudo o que já é uma realidade dentro de nós. Então o que eu estou esperando? Eu estou esperando que se manifeste aquilo que já é uma realidade. Então a fé não é uma expectativa de algo que vai acontecer de fora para dentro. A fé é uma perspectiva que vai se manifestar tudo aquilo que já está dentro no meu espírito, tudo aquilo que já foi feito em Cristo Jesus. É isso que a fé não faz Deus fazer, a fé manifesta o que foi feito em Cristo Jesus. Mais uma vez, deixa eu te dizer algo, Deus não vai fazer nada. Tudo está feito na cruz do Calvário. Quando ele disse tetelestai, está consumado, ele disse: eu terminei. Preste atenção, fé não é o que eu espero, eu estou esperando Deus fazer. Eu tenho certeza que Deus fará. Deus não fará, Ele fez. Quando eu desenvolvo esse entendimento que Deus fará, a minha fé se torna uma expectativa. Mas quando eu creio que vai se manifestar o que já está feito, a fé passou a ser uma perspectiva. Então a fé seria uma expectativa se eu tivesse que esperar que as coisas acontecessem. Mas a fé é uma perspectiva, porque a gente espera que se manifeste aquilo que já aconteceu, aquilo que já é uma realidade. Preste atenção, a fé não é esperar que Deus faça algo. Não, isso não é fé.
Ah, pastor, então como é que a gente faz? Presta atenção. A fé não é esperar que Deus faça algo. A fé é a certeza de que esse algo já foi feito. A fé não é a certeza que Deus vai me curar. A fé é a certeza que Deus me curou. Eu não estou em expectativa que Ele vai me curar. Meu Deus, que hora que Ele vai me curar? Que hora que Ele vai me tocar? Não, não, não. Ele me curou. Em Cristo Jesus, na cruz do Calvário, nós fomos curados, nós fomos sarados. Então eu não tenho uma fé sobre expectativa, eu tenho uma fé sobre perspectiva. Eu estou esperando se manifestar o que já é um fato no meu espírito. Presta atenção, Deus diz, eu creio e se manifesta. Deus diz que me curou, eu creio que eu sou curado, e isso se manifesta. Deus diz que me libertou, eu creio que sou liberto, e isso se manifesta. Deus diz que eu sou próspero, eu creio que sou próspero, e a prosperidade se manifesta. Isso é uma fé em perspectiva, não uma fé sobre expectativa. Não é para vivermos em expectativa do que vai acontecer, não tem nada para acontecer. Não, aconteceu. Em Cristo Jesus nós fomos sarados, nós fomos libertos. Pastor, mas o que está acontecendo na nossa alma é a expectativa de algo que já aconteceu. Por que expectativa? Porque aqui ainda vai acontecer. Mas eu estou vivendo sobre a perspectiva. Eu estou vivendo de dentro para fora. E qual o problema em relação a tudo isso? O problema é que muitas pessoas estão frustradas. Eu já conheci dezenas de pessoas que falaram comigo sobre aquilo que não aconteceu. Muitas pessoas estão frustradas por quê? Porque fizeram da fé uma expectativa e não uma perspectiva. Elas desenvolveram uma fé de que Deus faria algo e as coisas não aconteceram. E pelo fato das coisas não terem acontecido, algumas dizem, Deus não quis fazer, Deus não quis curar, Deus não quis fazer isso. Ou seja, a fé era uma expectativa e não uma perspectiva. A fé não espera Deus fazer. A fé possui o que está feito. A fé, preste atenção, ela não espera Deus fazer, porque a fé é a certeza, ela não é uma esperança. A fé é a certeza daquilo que eu espero, mas eu estou esperando aquilo que já é uma certeza dentro de mim. A fé é a certeza daquilo que esperamos, mas a fé, ainda que eu esteja esperando, ela é a certeza de uma realidade dentro da minha vida. Dá para entender isso? Então, eu creio que vai se manifestar aquilo que já é uma realidade. O milagre não é algo que Deus vai descer do céu e fazer nas nossas vidas. O milagre é algo que Deus fez em Cristo Jesus no nosso espírito e Ele vai se manifestar na nossa alma e no nosso corpo. Presta atenção, Deus vai descer e vai fazer algo. Não, Ele não vai fazer, está feito, vai se manifestar. Então, a fé não é aquilo que move Deus para que Ele faça. A fé faz o que Ele fez no nosso espírito se manifestar. Isso não é maravilhoso? Então por que muitas pessoas estão frustradas em relação à fé? Porque desenvolveram uma fé sobre expectativa. Eu esperei. A fé não é passiva, irmãos. A fé não espera. A fé crê. Mas e o resultado? Não é questão de resultado, é questão de crer. A fé não está ligada se você ganhou ou perdeu. A fé está ligada que você crê nessa verdade e você não vai negociar ela com ninguém, com nenhuma circunstância, com nenhum sentimento. Isso é fé. Não, eu achei que ia dar certo. Não, então você tinha uma expectativa. Eu achei que eu ia conseguir fechar o negócio. Ah, você estava sob expectativa. Eu achei que a porta do emprego ia se abrir. Não. Então nós estávamos sob expectativa. Não. Se essa porta não se abriu, eu creio que vai abrir outra melhor. Se esse negócio não foi fechado, algo maior vai se abrir em nome de Jesus. Isso é perspectiva. Por quê? Porque eu tenho um pai que me ama, que zela pela minha vida, que cuida de mim. Então, Ele tem o melhor para a minha vida. Algo vai acontecer, pronto, e acabou. É assim que eu creio. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz, eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Eu que sei que pensamentos eu tenho a vosso respeito. Que pensamentos são esses, Deus? Pensamentos de paz e não de mal. O que é que Deus pensa a seu respeito? Paz. Ele só tem pensamentos bons. Então por que você está pensando mal acerca de você mesmo? Sabe por quê? Porque estamos vivendo sob expectativa.
Eu serei, eu terei, o dia que eu comprar minha casa eu serei, o dia que eu casar eu serei feliz, o dia que eu tiver isso eu serei. Não, você está vivendo sob expectativa. E aí você sofre as frustrações porque aquilo não aconteceu. Quando nós vivemos sobre perspectiva, nós não vivemos mais sobre o que vai acontecer. Nós vivemos sobre o que aconteceu. E sabe o que acontece? Pai, obrigado, porque eu já sou abençoado. Aleluia. Em pouco tempo isso vai se manifestar na minha vida. Eu creio. Obrigado. Obrigado, Senhor, porque o meu marido, porque a minha esposa, porque os meus filhos, porque os meus pais são salvos. Obrigado. Por que eu estou agradecendo? Porque eu não tenho expectativa. Eu tenho só perspectiva. Já aconteceu, está feito, vai se manifestar. Ele fez o quê? Ele nos libertou, ele nos curou. Preste atenção, ele nos libertou, ele nos curou, ele nos transportou, ele nos abençoou. Olha o tempo verbal, tudo já está onde? No passado. Então por que? Se ele já fez, por que eu espero? Porque ainda não aconteceu. Não. Já aconteceu, está feito. Nele nós temos o sim e o amém. Então por que não aconteceu? Aconteceu, está na dimensão do seu espírito. Efésios 1:3, bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou, ou que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Nos abençoou, só tem dois tempos, só tem duas versões. Tem nos abençoado, presente, ou que nos abençoou no passado. Não tem nos abençoará. Mas no Antigo Testamento tem porque Cristo ainda não havia nascido, morrido na cruz do Calvário. Em Cristo, nós saímos do pacto da promessa e entramos no pacto dos fatos. Deixa eu repetir isso para você. Em Cristo, nós saímos da aliança das promessas e entramos na aliança dos fatos. Nele está feito. Nele você é sarado, nele você é curado, nele você é abençoado, nele sua família é salva. Pastor, mas não aconteceu. Isso é expectativa. Tá, aconteceu. E como é que você vive agora? Sobre a perspectiva da manifestação daquilo que já aconteceu dentro de mim. Sim, Keila, isso faz toda a diferença em nosso posicionamento. Verdade, minha irmã, toda a diferença. Você não vive à espera do que vai acontecer. Você espera manifestar o que já aconteceu. Aleluia! Oh, irmãos, se eu te pedisse essa garrafa, quando você me entregasse ela, o que eu diria para você? Muito obrigado. Muito obrigado. Quando eu peço algo para você, eu espero que você me entregue, me dê. Tá, mas depois que você me deu, eu tenho condições de continuar pedindo ou não? Preste atenção, pense comigo. Depois que você me deu a garrafa, eu continuo dizendo para você me dar a garrafa? Não. Obrigado. Obrigado. Você sabe o que é uma vida de gratidão? É uma vida de perspectiva, não de expectativa. Porque quem está na expectativa está esperando Deus fazer. Quem está na expectativa agradece porque crê que está feito. Uau! Quem está na expectativa está esperando acontecer. Quem está na perspectiva está agradecendo. Por quê? Aconteceu. O que você está esperando? Manifestar no mundo físico aquilo que já é a verdade no mundo do espírito. Então, a gratidão, presta atenção, a gratidão antecede a posse. A gratidão antecede a posse. Pastor, por que eu não sou curado? Eu já estou orando pedindo a cura há tanto tempo. Por que você não para de pedir e começa a agradecer? Por que você não sai da expectativa e entra na perspectiva? Pastor, eu estou há anos orando para que o meu marido se converta. Isso já é um fato. Isso já é uma realidade. A gratidão antecede a posse. Isso é maravilhoso. Então por que as pessoas estão frustradas? Porque a fé que elas têm desenvolvido é uma fé de expectativa. Deus fará, vai acontecer, vai se abrir. Não. Já. Eis que coloco diante de ti uma porta aberta, diz Apocalipse. Eu coloco, não vou colocar, eu coloco, isso está no tempo presente. Eu coloco diante de ti uma porta aberta. Aí você está dizendo, Deus abre a porta. Isso é expectativa. Se você tem uma perspectiva, você diz, a porta foi aberta, eu vou entrar por ela, porque a porta está aberta, em pouco tempo eu vou ver isso se manifestando, porque já é um fato, e quando já é um fato, eu paro de pedir, eu saio da expectativa, e eu entro na
perspectiva. Obrigado, Senhor, está feito. Eu quero te convidar para isso, para esse entendimento, que de agora para frente você passe a viver sobre perspectiva. Sobre o quê? Sobre agradecimento. Irmãos, quantas pessoas desejam ter as suas orações respondidas? Preste atenção. Nós devemos orar a partir do que Cristo fez. E se Ele fez, olha, Ele tomou, olha o tempo verbal, Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Ele tomou, Ele não vai tomar. 1 Pedro 2:20, está por ali, diz: pelas suas chagas fomos sarados. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que tem nos abençoado com toda sorte de bênção. Filipenses 4:18 e 19 diz: o meu Deus, segundo as suas riquezas em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das nossas necessidades. Em Cristo Jesus nós somos supridos, em Cristo Jesus nós somos abençoados. Isso é perspectiva. Não é sobre, pastor, eu tenho uma expectativa que um dia eu vou morar no céu, é mesmo. E Colossenses 1:13, que diz que Ele nos libertou e nos transportou para o reino. O senhor está dizendo que eu não vou? Eu estou dizendo que você só vai para onde você já está. Você só vai para onde você já está. Isso é perspectiva. Eu vou para o céu, eu vou voltar para o lugar de onde eu já estou, porque eu estou lá, assentado com Cristo. Isso não é maravilhoso? Pastor, que doideira é isso? Pronto, isso é fé. É viver sob a perspectiva do que Cristo fez. Quando o homem pecou, ele deixou de viver do que ele era e passou a viver do que ele queria ser. Presta atenção. Quando o homem pecou, ele deixou de viver a partir de quem ele era e passou a viver sobre o que ele queria ser. Ele deixou de viver a partir do que ele tinha e passou a viver a partir do que ele queria. O homem passou a buscar aquilo que antes do pecado ele era pleno. Ele começou a buscar amor fora, por quê? Porque ele perdeu a fonte do amor dentro. Ele passou a buscar felicidade fora, em coisas, em pessoas, por quê? Porque ele perdeu dentro. Aí ele começou a buscar fora. Então ele passou a viver de expectativa. Eu vou casar e eu vou ser feliz. É mesmo? Isso é uma expectativa? Por que você não é feliz antes de casar? Porque aí você já casaria feliz e não dependeria ou não iria depender do seu cônjuge para te fazer feliz. Quantas pessoas frustradas porque os seus cônjuges o seu cônjuge não as fazem feliz. Ué, mas Deus não criou ninguém para te fazer feliz. Você foi criada feliz nele. Deus não me criou para buscar felicidade. Deus me criou feliz. Isso não é maravilhoso? Então, por que estamos frustrados dentro do nosso casamento? Porque estamos vivendo sob expectativa. Amanhã é dia do aniversário de 40 anos de casamento. Eu tenho certeza que ele vai trazer um presente para mim, que ela vai fazer um jantar. O que é isso? Uma expectativa. Aí no outro dia você chega do trabalho, você se encontra e o outro nem lembrou. Como é que você ficou? Frustrado. Por que você está frustrado? Porque você colocou uma expectativa em uma pessoa que não lembra da data que você... Tá, pastor, e se é para me viver em perspectiva, como é que eu deveria pensar? Amanhã é a data de aniversário do meu casamento. Fazem 40 anos. Quando meu marido chegar, a janta vai estar pronta. Amanhã é aniversário de casamento. Eu vou passar no lugar e comprar um buquê de flores para minha esposa. Está entendendo? Ou seja, você não está esperando com que o outro faça. Você vai fazer porque você vive a partir de perspectiva, não de expectativa. Deu para ver a diferença? A expectativa foca no outro. A perspectiva libera de si mesmo. Quando vivemos em expectativa, entramos na passividade. Quando vivemos sobre perspectiva, nós somos ativos, nós agimos. Fulano não cumprimentou, fiquei chateado porque ele não veio falar comigo. Ah, é? Por que você não saiu da expectativa e entrou na perspectiva? Eu vou falar com ele. Já que ele não falou comigo, não importa. Eu vou falar com ele. Dá para você entender a diferença?
Nós estamos sofrendo porque estamos vivendo sob expectativa do que vai acontecer e não sobre a perspectiva do que já aconteceu. Eu sei que talvez nós não estejamos acostumados a ver essa diferença. Coloque uma expectativa. Não é para colocar expectativa. É para colocar uma perspectiva. Eu vou viver a partir do que Cristo fez. Eu tenho fé em Deus que um dia eu vou me libertar desse pecado. É mesmo? Isso é expectativa. Mas na cruz do Calvário ele não carregou, não tomou sobre si os nossos pecados também? Então eu devo esperar que ele me liberte ou eu devo crer que ele me libertou e isso vai se manifestar na minha vida? O Senhor está falando que mesmo quando eu estou errando, eu não tenho que crer que ele vai me libertar? Isso seria uma expectativa. O que eu creio? Senhor, eu creio que o pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Em nome de Jesus, eu sou liberto do pecado. Eu quero te agradecer porque em Cristo Jesus os meus pecados foram vencidos. Isso é perspectiva. Em Cristo foi feito. Pastor, eu estou há anos orando, jejuando. Eu sei que o jejum é importante, mortifica a carne, é muito precioso o jejum. Mas não é o jejum que te liberta do pecado. O povo, antes da cruz, os fariseus jejuavam pelo menos 2 vezes por semana. E eles não deixaram de pecar. Porque o que nos liberta do pecado, deixa eu te falar, o jejum é importantíssimo, mas não é o jejum que me faz parar de pecar. O que me fez parar de pecar, o que tem se manifestado como libertação na minha vida, é o que ele fez há 2000 anos atrás. Eu fui liberto da escravidão do pecado. Eu fui liberto do domínio de Satanás. O que é isso? Agora eu vivo sob a perspectiva de uma nova vida, de uma nova natureza, de uma nova realidade. Eu tenho uma nova identidade. O inimigo já não é mais o meu pai, ele já não é mais o meu Senhor. Eu tenho uma nova vida e eu quero te agradecer porque eu nasci de novo. Eu sou aceito, eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou abençoado, eu sou bendito. Isso é maravilhoso. É outra realidade, é outra dimensão. Olha o que diz Hebreus capítulo 1, versículo 3. Hebreus 1:3 diz: Ele quem? Jesus, que é o resplendor da glória, a expressão exata do seu ser, ele é a expressão exata do Pai, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito, depois, não do que ele vai fazer, depois de ter feito a purificação dos pecados, depois de ter feito, não que ele vai fazer, a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade. Quando foi que ele assentou-se? Depois que ele fez a purificação dos pecados, ele se assentou. E quando é que alguém senta? Você sabia que no Antigo Testamento o sumo sacerdote não podia se assentar? No Santo dos Santos você sabia que não tinha cadeira? E por que não tinha cadeira no Santo dos Santos? Porque o sumo sacerdote que entrava uma vez por ano nunca conseguia concluir o seu trabalho. Então ele não podia sentar. E por que Jesus, depois que fez a purificação, como nós lemos agora em Hebreus capítulo 1, verso 3, ele se assentou? Porque aquilo que ele fez está feito para sempre. Está feito para sempre. Eu te purifiquei de todos os teus pecados. Vou me assentar agora. Ele se assentou e está dizendo: viva sob perspectiva e não sob expectativa. O que você espera que eu faço, eu já fiz. E agora? Agora agradeça, seja grato, confesse sobre perspectiva, não sobre expectativa. O que ele fez? Ele me libertou do pecado. Esse pecado já não tem mais domínio sobre a minha vida. Em nome de Jesus, esse vício já não tem mais domínio. Obrigado, Senhor, porque na cruz do Calvário o Senhor levou esses vícios. Uau! Questão de tempo, isso vai tomar forma, vai se manifestar. Então a fé é a certeza das coisas que se esperam. Ela é, então ela é presente. O que significa esperar? Se a fé é presente, eu espero acontecer aquilo que já é uma realidade na minha vida, nas nossas vidas. Então, é muito importante nós entendermos isso. É muito importante nós sabermos como nos movimentarmos em fé, entender por que nós vivemos assim. Nós vivemos assim porque nós passamos a viver depois do pecado em expectativa. O homem passou a viver de fora para dentro. Presta atenção, em Cristo você não precisa de nada, você tem tudo.
Tá? Em Cristo você tem tudo. Mas e as minhas necessidades? Em Cristo você já tem. Isso vai se manifestar na sua vida. Presta atenção, em Cristo você já tem. Mas como é que eu tenho se não chegou ainda? Toda a verdade está na esfera, na dimensão do Espírito. E o que vai acontecer? Vai se manifestar. Ou seja, aquilo que vai acontecer não é aquilo que Deus vai fazer. Senão eu estaria na expectativa. Aquilo que vai se manifestar é aquilo que Ele já fez. Por isso que eu estou em perspectiva. Por que vai acontecer? Porque Ele fez. Porque já está feito. No mundo espiritual eu venci. Por que eu venci? Porque Cristo venceu. No mundo espiritual eu já não estou simplesmente na esfera desse mundo físico. Eu estou assentado com Ele nas regiões celestiais. Então, sendo assim, o céu não é um lugar para onde eu vou, é um lugar aonde eu estou, ainda que eu esteja indo. Não, mas como é que o senhor está indo se o senhor já está? Eu estou lá e estou indo para lá, porque o meu espírito está assentado, isso é uma realidade. E agora eu tenho a perspectiva dessa jornada para algo que já é uma realidade dentro de mim. Uau, que loucura, que doideira isso! Isso é perspectiva, é viver de dentro para fora. É quando Deus diz uma palavra no seu espírito e você passa a viver de acordo com aquela palavra. Quando Deus falou com Abrão que ele ia ser pai, o nome de Abrão foi mudado para Abraão. Ele não tinha nenhum filho, mas quando Sara chamava Abraão, chamava ele de pai de multidões. Como é que Sara poderia chamar o esposo dela de pai de multidões, se ele não tinha um filho? Porque a partir do momento que Deus fez a promessa, aquilo era um fato só. Era questão de tempo e o fato se manifestaria. Aquilo que Deus tinha falado para Abraão, presta atenção, o que Deus diz não será. O que Deus diz é. Quando Deus diz, eu estou fazendo uma obra na sua vida, através de uma pregação, de uma profecia, Ele está falando, eu estou fazendo em você o que já está feito em mim. Só vai se manifestar em você. Então, quando Deus diz que está fazendo algo, não é porque esse algo não está feito. Isso significa que nele já está feito, mas vai se manifestar em você, em mim, em nós. O que Deus diz é. Presta atenção, a palavra de Deus é a palavra criadora. Quando Deus pensa, é o Deus arquiteto planejando. Quando Ele se expressa, é Cristo. E quando Ele se expressa em Cristo, o Espírito executa. Então toda palavra liberada, ela é executada pelo Espírito. Isso não é maravilhoso? Isso é uma vida de perspectiva. Então, nós precisamos sair dessa esfera de expectativa sobre aquilo que vai acontecer e começar a viver por aquilo que já aconteceu. É uma perspectiva, eu creio, é uma verdade, é um fato, é uma realidade na minha vida. Quer entrar nessa dimensão? Passa a agradecer. Não viva mais de fora para dentro. Quer ver o seu casamento mudado? Não espere o seu cônjuge fazer. Comece a fazer você. Quer ser amado? Comece a amar. Quer receber? Comece a dar. Não viva sob expectativa. Eu tenho certeza que fulano vai me dar isso. Depois ele não te dá, você fica frustrado. Não. Eu vou dar, eu vou fazer. Ele não veio falar comigo, eu vou falar. Ele não lembrou do aniversário, eu lembro. E eu vou festejar, eu vou celebrar e vou falar para ele. Ou seja, é não viver mais de fora para dentro, é viver de dentro para fora. Essa é a realidade de uma vida de perspectiva, não mais de expectativa. Irmãos, quantas mensagens nós temos ouvido que tem nos feito sentar e esperar. Ainda bem que nós estamos sentados esperando, porque de pé iria cansar, né? De pé nós iríamos cansar. Por quê? Porque a fé não é passiva. A fé, ela é ativa. A fé, ela corresponde. Ou melhor, a fé tem uma ação correspondente ao que Deus diz. Então, quando Deus diz uma verdade, eu preciso crer nessa verdade. Dá para entender isso? Quando Deus diz algo, eu preciso crer que isso. Então, quer um conselho? Quando você for ler a Bíblia, preste atenção nos tempos verbais dos versículos. Preste atenção nos tempos
verbais dos versículos. Deus está falando isso no presente, no passado. Quando você olha para Deuteronômio 28, você vai ver Deus dizendo, eu te abençoarei, eu farei, mas em Cristo Jesus diz, Ele tem te abençoado, ou Ele nos abençoou. Lá atrás era uma promessa, só que nós não estamos, novamente, nós não estamos sob o impacto de promessa, nós estamos sob o impacto de fatos. Essa é a realidade. Estamos debaixo de um impacto de fatos e não de promessa. Para nós encerrarmos, abrimos um pouco para a pergunta. Nós não estamos aqui para vivermos sob expectativa. O que vai ser, como é que vai ser amanhã? Por que Jesus falou contra a ansiedade? Não andeis ansiosos, preocupados com o dia de amanhã, o que vai ser? Por que você não se preocupa? Porque senão você vai sofrer por expectativa. Mas quando eu não estou preocupado com o dia da manhã, eu estou vivendo sobre perspectiva. Eu estou vivendo sobre o que Cristo fez. O que Cristo fez, Ele não fez por Ele, Ele fez por você e fez por mim. O que Cristo fez, Ele não precisava fazer por Ele não sofreu por Ele sofreu por nós. Ele não morreu por Ele não tinha pecado, Ele morreu por nós. Então, é muito importante nós entendermos a obra do Calvário. Jesus fez por Ele ou fez por nós? Ele tinha pecado? Não. Então por que Ele morreu? Ele morreu pelos nossos pecados. Ele estava em desobediência? Não. Então por que Ele sofreu? Ele não sofreu pelo que Ele tinha feito? Ele sofreu pelo que nós fizemos? Através de Adão? Então tudo que Cristo fez, Ele não fez por Ele. Ele fez por nós. E agora, como Ele não viveu por Ele, não morreu por Ele morreu por nós, nós não podemos mais viver a partir de nós devemos viver a partir dele, ou seja, viver em perspectiva do que ele fez, do que ele derramou, do que ele operou. Não é viver sobre o que eu faço, não é viver sobre o que vai acontecer, é viver sobre o que aconteceu. A fé não espera Deus fazer, porque em Deus todas as coisas estão feitas. A fé possui o que Ele fez em Cristo Jesus. A fé não é uma expectativa, a fé é uma perspectiva. Eu não vivo de fora para dentro, isso é expectativa. Eu vivo de dentro para fora. No meu espírito eu sou abençoado, eu sou feliz, eu sou amado, eu sou aceito, eu sou perdoado, eu sou próspero, etc, 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 etc. E eu vivo como agora? Eu vivo a partir da perspectiva de tudo aquilo que eu sou em Cristo Jesus. Isso não é maravilhoso? Deixa eu te falar, você não vai ser abençoado, você é. Você não vai ser curado, você é curado. E se nesse momento que você está assistindo essa live, você está enfermo, eu quero te dizer que você é curado agora, pelo poder de Cristo Jesus. Agora, você é curado agora. Essa dor sai agora, essa doença sai agora. Esse caroço desaparece agora, em nome de Jesus. Por quê? Que eu não, pastor, vai acontecer amanhã. Não, é agora, você é curado. Sabe essa angústia, esse sofrimento? Deixa eu te falar. Cristo sofreu para que você vivesse em felicidade. Você é feliz. Eu estou sofrendo por causa de fulano, por causa de ciclano. Não, não sofra por causa de ninguém. Cristo sofreu por você. Cristo sofreu por você. Então agora viva a felicidade, porque se Ele não tivesse sofrido, nós deveríamos estar sofrendo. Mas como Ele sofreu, eu não preciso sofrer. Mas e as aflições? É outra coisa, nós não vamos entrar nesse assunto agora. Entendeu? Eu quero abrir agora alguns minutinhos para perguntas. Você tem alguma pergunta sobre esse assunto, sobre esse tema? E, pastor, então o senhor não falou de identidade, não falou sobre origem? Falei sim. Eu falei sobre como o homem era no plano original, que não vivia sob expectativa, e ele passou a viver sobre... Ele deixou de viver sobre perspectiva e passou a viver sobre expectativa. Então, na origem, no plano original, o homem não vivia de fora para dentro. Ele vivia de dentro para fora. Tanto é que o homem nem percebia que estava nu. Por quê? Porque ele não olhava para fora. Ele se via por dentro. E quando ele pecou, ele passou a enxergar o seu estado externo. E aí ele viu que ele estava nu. Não é para você viver de fora para dentro. Porque se você olhar para fora, você está nu. Se você olhar para fora, você tem erros.
Se você olhar para fora, você tem limitações, mas se você olhar para dentro, você está vestido com as vestes de justiça. Você é justo em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. 2 Coríntios 5, 21. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Vamos lá, vamos abrir vamos ver algumas perguntas. Você tem alguma pergunta sobre esse assunto? Ao Fabiano, na origem, vivia na perspectiva. Na queda passou a viver na expectativa. É isso aí, meu amigo Fabiano. Esse final de semana nós estaremos aí na Renovo Church, né? Sexta, sábado, domingo vai ser um fogaréu de Deus. Vai ser tremendo, pessoal de Floripa. Vamos estar todo mundo junto aí. Vai ser uma moversão de Deus. Tá? Tem alguma pergunta aí, pessoal, para nós orarmos? Tá? Tem alguma pergunta aí? Nossa live semana que vem vai ser na segunda-feira, 10 para as 10, tá bom? Nossa live é toda segunda, 10 para as 10. Essa semana que eu tive um compromisso ontem, que não poderia cancelar, que mudou para hoje. Mas vai ser toda segunda, 10 para as 10. Alguém quer fazer alguma pergunta? Uma mente transformada chega na perspectiva ou a perspectiva muda a mente? Uma mente transformada chega na perspectiva, não, é sempre do espírito para a alma. Então, uma mente transformada é porque a perspectiva do espírito alcançou ela. Nunca acontece a partir da mente, sempre acontece a partir do espírito, tá bom? Minha mãe está aqui do meu lado perguntando e não sei explicar como o Senhor. Ela fala para... Minha mãe está aqui do meu lado perguntando e não sei explicar como o Senhor. Ela fala para a gente pedir. Nós pedimos o que nós queremos que alguém faça. E como em Cristo Ele não vai nos curar, Ele já nos curou. Então quando você me dá essa garrafa, foi o exemplo que eu usei, eu te peço essa garrafa, enquanto você não me deu, não me entregou a garrafa, eu espero que você me entregue. Mas a partir do momento que você me entrega, eu agradeço, não peço mais. Se eu creio que Jesus fez, eu não preciso pedir. Eu não preciso pedir. Eu só devo agradecer, porque nele eu já recebi todas as coisas. Dá para entender isso? Amém? Em Deus eu não peço, eu agradeço, porque eu já tenho. Sim, Jesus falou para a gente pedir. Mateus capítulo 7 está antes do Calvário, meu irmão. Antes do Calvário, a gente precisaria pedir mesmo. Pedir, dar-se-vos-á, bater e abrir-se-vos-á. É verdade. Jesus disse isso antes do Calvário. Jesus pregou algumas coisas da velha aliança antes dele ir para a cruz. Depois da cruz você não encontra mais questão alguém pedindo. Entendeu? A não ser quando o Tiago disse, se alguém necessita de sabedoria, peça. Porque a sabedoria é uma dimensão pela qual eu entendo como viver as realidades do reino. Então o que Jesus pregou sobre pedir é bem verdade. É antes do Calvário. Amém? Tem mais alguma pergunta para que a gente possa tentar responder? Todas as coisas estão prontas nela. Basta que nos apossemos. É isso? Sim, exatamente, é isso aí. Está tudo feito nele, Janaína. Tudo está feito. A terra prometida tinha gigante, não tinha? Mas Deus falou que a terra era de quem? Deles. Entrai e possuí a terra que ele vos deu. Mas tinha gigante. Mas os gigantes já eram pessoas ilegais naquele território, porque Deus tinha dado aquela terra para quem? Para o povo que saiu do Egito. O que acontece? Eles tinham que pedir a terra para Deus ou eles tinham que possuir a terra que Deus havia dado? Eles não precisariam pedir, Deus já tinha dado para eles. Eles precisariam o quê? Possuir. Sabe o que nós precisamos? Tirar os gigantes daquilo que Deus já nos deu e possuir. O Fabiano está perguntando, é importante entendermos que se for de dentro para fora, não temos que sentir, ou seja, viver da alma. Cremos, profetizamos, nos apoderamos e manifestamos. Exatamente isso. Quem crê não vive do que sente, do que vê, do que ouve e do que toca. Quem crê, vive do que Deus diz. Eu posso não estar sentindo, eu posso não estar vendo, eu posso não estar ouvindo. Deus diz, eu creio e eu não abro mão do que Deus diz. Deus diz que eu sou curado, meu corpo está doendo, não interessa. Eu não abro mão do que Deus diz. Rafael, ela agradeceu e está perguntando se existe
a oração de intercessão. Claro que existe. Existe a oração de intercessão. E o que é intercessão? Intercessão é estar entre. Ok? Entre. É intersecção, é estar entre. A oração de intercessão não é orar para que Deus faça algo. A oração de intercessão é se levantar dentro do que Cristo fez e ordenar que aquela situação seja mudada. Pai, em nome de Jesus, eu ordeno que essa tempestade se aquiete. Eu ordeno que essa doença saia, porque em Cristo Jesus nós somos curados. Dá para você entender? Isso é uma intercessão, é se colocar entre uma situação e Deus, tá? Não é sobre pedir, é sobre intervir, de acordo com o que a palavra de Deus diz. Ok? Mais alguma pergunta? A confissão da realidade em Cristo tem poder de mudar nossa mente, nosso coração? Sim. A confissão, a palavra, presta atenção, um novo nascimento aconteceu no Espírito, isso é uma realidade. O novo nascimento aconteceu no Espírito. O que está acontecendo está na nossa alma. Mas você não falou que está tudo feito na dimensão do Espírito? Quando eu começo a confessar a palavra, eu entro no processo de renovação da minha mente. Então, confessar a palavra, ser grato, agradecer ao Senhor, isso traz renovação da mente. O que nos faz viver em expectativa é a velha mente, a velha mentalidade. A nova, uma mente renovada, ela não vive de expectativa, ela vive de perspectiva, ela não espera o que os outros façam. Ela recebe, porque Cristo já fez todas as coisas. Meu Deus, é poderoso isso, né, Antônia? Verdade. Então, não precisamos verbalizar os desejos do nosso coração? Podemos, mas podemos verbalizar os desejos do nosso coração dentro da realidade do que Cristo fez. Se o desejo do seu coração é ser usado por Deus em cura, vamos usar nesse termo, o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pois Ele me ungiu para curar, para libertar. Então, eu estou verbalizando o desejo do meu coração dentro da realidade da palavra. Então, eu não posso verbalizar um desejo de ter o meu negócio? Posso, dentro daquilo que já é uma realidade. Por isso que temos que declarar com a nossa boca o que a palavra diz que somos, que possuímos, quem somos. Cremos nessa verdade e assim declaramos. Isso é fé. Crer na palavra que nos foi ortogada. Exatamente isso. Exatamente isso. É maravilhoso, irmãos. Janaína, obrigado. Deus abençoe, pastor. Sempre muito produtivo. Excelente noite. Irmãos, eu gostaria de convidar você. Eu quero orar por você, tá? Eu quero orar por você. Se vocês puderem esperar mais um minutinho, 2 minutinhos, nós vamos orar agora. Eu quero ministrar a sua vida. Nós vamos salvar essa live. Compartilhe. O nosso alvo sobretudo, expandir essa mensagem, transmitir essas verdades em nome de Jesus Cristo. Ok? É uma honra, é um prazer ter vocês aqui. Me sinto honrado, privilegiado em tê-los aqui nesse período de, bem dizer, 1 hora. Tá bom? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigado. Obrigado. Porque em Cristo nós temos o sim e o amém. Eu quero te agradecer, Senhor, por tudo o quanto o Senhor fez por nós na cruz do Calvário. Aleluia. Nós não éramos nada, mas hoje nós somos filhos. Nós não tínhamos nada, mas hoje nós somos herdeiros. E eu te louvo, Senhor. Eu te louvo, Senhor. Eu te agradeço. Obrigado, porque o Senhor nos fez reis e sacerdotes. Nós estamos assentados contigo, nós não somos pedintes, nós somos herdeiros. Agora eu oro, Senhor, sobre a vida de cada um desses irmãos, pessoas que vão assistir essa live depois. Em nome de Jesus eu oro, Senhor, para que a palavra do Senhor possa nos libertar. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu oro, Pai, em nome de Jesus, eu abençoo cada um com milagres, com cura, com entendimento, Senhor, com ativação de uma mentalidade de filho, de herdeiro, de co-herdeiro com Cristo.
de um corpo sarado, de uma mente de governo, de um coração rendido e quebrantado pelo poder de Jesus Cristo. Eu confesso, Senhor amado, essa família é salva, por isso eu te agradeço. Pessoas curadas, libertas, eu te agradeço em nome de Jesus. Portas de emprego se abrindo, milagres se manifestando nesse tempo, Pai, em nome de Jesus. Que a verdade do Senhor possa transformar pessoas, Senhor, através dessa live, dessas ministrações. Em nome de Jesus. Amém e amém. Está feito. Um beijo no seu coração. Muito obrigado. Um prazer. Tá? Os nossos 2 livros, tá? O livro do ano, o primeiro livro e o segundo livro, você pode adquirir. Nós falamos algumas coisas sobre esse assunto que nós falamos hoje. O link está na bio. Você pode adquirir lá através da bio. Seria muito precioso você ler esses 2 livros. Vai abençoar muito a sua vida e você pode presentear alguém também. Segunda-feira, 10:10, nós continuaremos aqui ministrando. Beijo no seu coração. Fique na paz em nome de Jesus Cristo. Olha lá. Agora.